Olá galera, tudo bem nono ano? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então, na aula passada a gente falou sobre a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, que serve para resolver todo tipo de equação de segundo grau, completa e incompleta, né? Lembrando que a gente precisa tirar o valor de A, B e C, né? Escrever a fórmula antes de substituir, escrevam sempre o delta, o discriminante, porque tem aluno que gosta de fazer, já olha lá e substitui. Vamos escrever para poder relembrar, é bom, ajuda a memorizar isso. E quando a gente memoriza fica mais fácil. Então o que acontece? Nós vamos fazer uma aula de resolução hoje, somente resolução. Não vai ter explicação, vai ter resolução para a gente poder fixar melhor o conhecimento, tá? Então, partindo desse princípio, eu resolvi fazer hoje a correção da página 57. Eu vou fazer o exercício A, C e F do número 1, tá? Então, vamos só ler rapidamente para a gente poder identificar o que ele está pedindo, tá? Assim, determine o conjunto de solução da equação do segundo grau. Conjunto de solução é o que eu falei para vocês lá no final. Conjunto de solução é o valor x1 e x2, né? Que a gente vai ter que encontrar para essa equação. Então, o primeiro passo, lembrando que o primeiro passo é o que mesmo? Deixa eu pegar só uma canetinha aqui, vamos lá. O primeiro passo é encontrar o valor das letras, dos coeficientes A, B e C da equação do segundo grau, né, gente? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, vamos encontrar o valor de A, B e C nessa equação. A primeira equação foi x² mais 4x mais 3 igual a 0. Então, eu vou ter o valor de A, que vale 1, o valor de B, que vale 4, e o valor de C, que vale 3. É importante fazer isso porque a gente acaba memorizando. E quando você memoriza os passos da resolução, fica mais fácil a gente registrar o que está pensando. Então vamos lá. Agora, feito isso, eu vou calcular o delta. Quem que lembra ainda? Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Agora eu vou substituir. Primeiro escrevi a fórmula, agora eu vou substituir os valores. Valor de B, que vale 4 ao quadrado, menos o valor 4 vezes o valor de A, que vale 1, e o valor de C, que vale 3. Calculando isso, o meu delta é 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 16 menos 12, nós vamos ter o valor 4. Então, o meu delta vale 4. Então, nesse caso, delta é maior do que zero. Então, lembrar, na aula passada, delta maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz ou duas iguais. Aqui, duas raízes é diferente, delta menor que zero, não tem raiz. É só para lembrar esse conjuntozinho que a gente viu lá, porque a importância do delta, do discriminante. Feito isso, vamos para o segundo passo, que é encontrar o valor x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, x é igual a menos, o meu b é 4, então vai ficar menos 4, por causa do sinal negativo do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, nesse caso, o meu delta também deu 4, sobre 2 vezes o valor de A, que no caso, o meu A vale 1. Então, x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 vai dar 2, né? Deixa eu apagar, vai dar 2, sobre 2 vezes 1, 2, né? Partindo daqui, eu vou precisar encontrar o meu x1 e o meu x2. Então, x1, vamos encontrar o x1. x1 é menos 4, né? No caso, vamos colocar aqui menos b, mais ou menos raiz de delta, mais raiz de delta, perdão, mais raiz de delta, sobre 2 vezes o valor A. Como eu já tenho isso, já posso substituir direto. Esse menos B aqui pra gente, ele já está ali, que é o menos 4, né? Então é o menos 4, tá aqui, menos 4. Como eu vou usar o mais, então mais a raiz de delta nós já temos, que é o 2, mais 2, sobre 2 vezes A, que nós já temos aqui embaixo, que é 2. Então, tudo isso vai me dar o meu x1. Então, substituindo, x1 é igual a menos 4 mais 2, que vai dar menos 2. Então, menos 2 dividido por 2, isso quer dizer que meu x1 é igual a menos 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, logo, meu x1 vale menos 1. Vamos encontrar o nosso x2. x2 é igual a menos b, menos raiz de delta, né? Sobre 2 vezes o valor de A. Já temos isso aqui embaixo, então eu vou ter x2 é igual
menos 4, menos raiz de delta, que é 2, então menos 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, meu x2 é igual a menos 4 com menos 2, vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2, então meu x2 é igual a menos 3. Então, achei o meu x2. Já achei o que ele pediu, a conjunto de solução. Então, vamos lá. Solução. Vamos colocar por ordem somente de estar em ordem crescente. Então, eu vou colocar menos 3, né, e menos 1. Porque eu tenho aqui o valor menos 3, que é menor que menos 1. Então, ó, embora isso seja x1 e aqui x2, eu só fiz uma alteração em relação ao valor em ordem crescente. Ah, professor, mas se colocasse primeiro o menos 1 e depois o menos 2, pode? Pode, não tem problema nenhum. Só vai mudar a ordem, tá? A resolução é a mesma, então você pode fazer isso. Vamos para a segunda equação, no caso a letra C. Né? Primeiro passo é encontrar o valor de A, B e C. Então vamos lá. Valor de A vale 1. Valor de B, menos 6. Valor de C, vale 10. Então, feito isso, vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado. Então, ó, menos 6 elevado ao quadrado. Está entre parênteses porque o meu B está negativo, certo? Aí, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 10. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. 36 menos 40 vai dar menos 4, né? E menos 4 ele não vai dar solução para a gente, porque nosso delta é menor que zero. Então aqui eu posso parar, não preciso continuar fazendo essa equação. Eu posso escrever aqui, ó, simplesmente não tem solução. Não tem solução. Por quê? Delta é menor que zero, né? Então, nesse caso, não tem solução porque delta é menor que zero e não existe raiz para números negativos, certo? Raiz quadrada para números negativos, porque raiz cúbica aqui pode existir, mas quadrada não. Nesse caso, raiz quadrada para número negativo não existe. Ok? Vamos para mais um exemplo que eu falei. Eu falei que ia fazer a letra F, né? Então vamos fazer uma letra F que está diferente de tudo que já fizemos até agora. Tá, 3x ao quadrado mais 12x, né, mais 12. Gente, eu até tento não ficar de costa para vocês, mas é meio difícil escrever no quadro e não ter que ficar de costa. Mas a gente está tentando aqui achar um jeito de poder fazer isso, tá? Então a letra F é 3x ao quadrado mais 12x mais 12 igual a zero. Perceba que aqui nessa equação o meu x ao quadrado tem um valor, tem um coeficiente. Nós já vamos ver que aqui o nosso A é diferente de 1, porque nós fizemos até agora tudo com A igual a 1, né? Todos os exemplos, todos os exercícios. Então vamos lá, na letra A eu vou ter A vale 3, o meu B, coeficiente B, vale 12 e o coeficiente C também vale 12. Que coincidência, o meu B e o meu C são iguais. Então vamos calcular o delta. Então delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B, 12, então 12 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 12. Então aqui eu vou ter delta é igual a 12 ao quadrado, 144, que é 12 vezes 12. Aí eu tenho menos 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 12, menos 144. Olha que legal, delta é igual a 144 menos 144, delta vale zero. Vou apagar essa primeira parte, tá, gente? Para a gente poder continuar fazendo o exemplo aqui, o exercício letra F. Então, percebemos aqui que delta é zero. Se delta é zero, eu preciso fazer a resolução, né? Porque ó, delta igual a zero, a nossa equação ela vai ter uma raiz real igual, ou duas raízes iguais, né? Uma raiz ou duas iguais. Então, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, x é igual a menos nosso B, que ali no caso vale 12, então menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 0,
sobre 2 vezes o A, que vale 3. Lembrando, gente, importante vocês estarem frisando, escrevendo no caderno essa parte da resolução sempre. Antes de substituir, escrevam, porque isso ajuda a você memorizar esse passo a passo aqui todo, né? É importante colocar eles, porque eles são um auxílio para você na hora de resolver o exercício. Então vamos continuar. Vou continuar aqui para aproveitar o espaço, tá? Então x é igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes 3 é 6. Partindo disso, vamos calcular o nosso x1. x1 é igual a menos b mais raiz de delta, né? Toda vez eu vou falar, eu falo mais ou menos, sobre 2 vezes o a. Então eu vou substituir aqui, tá? Então no x1, isso implica dizer que x1 é igual a menos b, nós já sabemos que nosso b é menos 12, então menos 12 mais raiz de delta, já sabemos que é 0, sobre 6. Então eu posso dizer que meu x1 é igual a menos 12 sobre 6. E menos 12, né? Menos 12 dividido por 6, então meu x1 aqui é igual a menos 2. Certo? Já achei o x1, vocês acham que o x2 vai dar diferente? Não, né? Porque nós já sabemos que delta é igual a 0. Se delta é igual a 0, então eu posso dizer que o meu x1 é sempre igual ao meu x2. É uma forma bastante fácil de observar isso, vocês vão ver aqui, ó. Quando você faz x1, né, no caso x, menos b, né, mais ou menos raiz quadrada de 0, eu quero só que vocês observem isso, sobre 2 vezes o valor de a, você vai observar aqui o seguinte, ó, que x é igual, não existe, a raiz de 0 vai dar 0 e qualquer número que eu somar com 0 vai dar 0, então vai ser menos b sobre 2 vezes a. Então isso já garante para mim a igualdade nas raízes. Então nesse caso, ó, meu x1 e x2 vai depender de menos b sobre 2a. Então sabendo disso, eu já encontro o valor da minha raiz. No caso a solução, né, o conjunto de solução aqui, esse conjunto de solução é menos 2. Ok? Eu coloquei menos 2, que é uma raiz real e ela é igual, no caso são raízes iguais. Tudo bem até aí, gente? Isso aqui é só para poder inteirar vocês por que elas são iguais. Porque eu vou ter a divisão do menos b por 2a. Então isso vai me dar a garantia, porque meu delta é igual a 0. Tá? Deixa eu apagar aqui, nós temos essa solução. Perceberam que eu não calculei aqui o x2, porque o nosso delta é 0. Nós já falamos disso. Toda vez que o delta é 0, o meu x1 garantidamente é igual ao x2. Tá bom? Vamos agora para o exercício 2. Vou apagar aqui. Vamos fazer o exercício 2. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. Vou fazer o exercício 2 aqui, mas antes vamos ler o exercício 2, tá? O exercício 2 da página 57. Ele diz assim: uma sala de formato retangular possui área igual a 48 metros quadrados. A sala será reformada e o rodapé trocado. Ele deu o desenho para vocês do retângulo, que um lado é x, o outro é x mais 8. Nessas condições, determine. Ele vai querer a letra A, que é perímetro, a letra B, que é a quantidade mínima de rodapé, e a letra C, que são gastos com rodapé. Então vamos só entender essa questão. Primeiro eu vou fazer aqui exercício 2. Exercício 2. Vamos tentar reproduzir o desenho. Aqui um retângulo. E aqui ele falou que é x mais 8 e aqui é x. E ele falou da área, né? Ele fala da área que é 48 metros quadrados. Sabemos que a área é a região interna, 48 metros quadrados. Só que ele quer saber na letra A, perímetro. Ele quer o perímetro na letra A. Como é que eu vou calcular perímetro se eu não conheço a medida dos lados? Como é que eu calculo esse perímetro se eu não conheço a medida dos lados? Então, primeira coisa, eu preciso conhecer a medida dos lados. E para essa informação eu tenho aqui, ó, que o lado, no caso a área, é a multiplicação de um lado pelo outro, né? Ou seja, a base vezes a altura, como a gente fala em sala de aula. Então eu posso dizer assim, que x, que multiplica x mais 8, né, é igual a 48 metros quadrados.
ok? Então vamos fazer essa multiplicação, propriedade distributiva. Nós temos isso aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Então x vezes x ao quadrado, mais x vezes 8, 8x. Tudo isso igual a 48 metros quadrados. Como eu quero, vou transformar isso aqui numa equação de segundo grau, porque vai me ajudar a facilitar o cálculo. X ao quadrado mais 8x menos 48 metros quadrados, que é igual a zero. Então eu tenho aqui uma equação do segundo grau, né? Então com a equação do segundo grau fica mais fácil calcular o valor de x e depois achar a medida dos lados. Então vamos pegar lá, primeiro o valor de A, nesse caso o A vale 1, o valor de B que vale 8 e o valor de C que vale menos 48. Então, sabendo disso, vamos para o delta. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado, então 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 48. Observe que eu coloco um parênteses para separar os sinais, tá? O de multiplicação e o de subtração aqui do negativo do número. Então eu vou ter delta é igual a 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8, menos vezes menos, já sabemos que vai dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 48, né? 4 vezes 8, 32, 2, 1, 3, 4 vezes 4, 16 e 3, 19, 192. Então, delta é igual a 64 mais 192 vai dar 256, né? Então, achei o valor de delta, certo, gente? Achamos o valor de delta, mas eu quero saber o valor x, né? Eu preciso saber o valor x, então eu vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, lembrando que nós observamos lá o delta, percebemos que o nosso delta é maior do que zero, logo vão ter duas raízes, vamos descobrir então. Sabendo que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vamos substituir então. X é igual a menos b, meu b lá é 8, então menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 256 sobre 2 vezes o a, nesse caso o meu a vale 1. Então x é igual a menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 256, todo mundo já sabe, vai dar 16, né? Sobre 2 vezes 1, 2. Então eu vou ter que o meu x é igual a menos 8, vamos pegar o meu x1, menos 8 mais 16 sobre 2. Aqui eu já substituí direto, tá? Para achar o x1, eu já estou usando aqui direto, né? Então x1 é igual a menos 8 mais 16 vai dar 8 positivo. 8 dividido por 2, então isso é igual a 4. Vamos fazer o x2. x2 nós achamos, então, ó, implica dizer que x1 é igual a 4. Deixa eu colocar aqui embaixo. x1 é igual a 4. Beleza. Vamos calcular o x2. Então, nesse caso, como está em metros, né, aqui vai dar 256 metros quadrados. Então, só para poder colocar isso aqui, vai dar em metros. Então, nosso 4 é 4 metros, tá? Aqui vai dar 4 metros. Então, o nosso comprimento x1 é 4 metros. Vamos calcular o comprimento x2. x2 é igual a menos 8 menos 16 metros sobre, no caso, sobre 2. Então, x2 é igual a menos 24 metros sobre 2. E menos 24 dividido por 2, isso quer dizer que o nosso x2 é igual a menos 12 metros. Como a gente não tem unidade de medidas negativa, então essa resposta aqui não nos serve. Não serve. Por quê? Por que ela não serve? Porque 12 deu negativo. Então 12 negativo para a gente ela não vai servir. Então nós vamos trabalhar somente com 4 metros, tá? Então, como ele quer perímetro, nós sabemos que perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Então nós vamos ver aqui, ó. Se aqui é 4, né? 4 metros, aqui vai ser 4 mais 8. Então nós percebemos que aqui é 12 e aqui é 4. Então somando tudo isso, para achar o perímetro, eu vou ter 2 vezes 4 mais 2 vezes 12. Então meu perímetro é 2 vezes 4, vai dar 8, né? 8 mais 2 vezes 12, 24.
Então o meu perímetro vai ser 8 mais 24, que é 32 metros, né? Aqui está em metros, então 32 metros. E aí a gente resolve a letra A, quando você faz esse cálculo, para encontrar o valor de x. Aí ele quer na letra B a quantidade mínima de rodapé que será necessário adquirir, sabendo que a sala possui porta com 80 centímetros de largura. Então eu vou apagar aqui, né, para a gente poder fazer a letra B. Tá? Vamos fazer a letra B aqui do lado. Ele diz que vai ser colocado tem uma porta, né, aqui do ladinho, e essa porta vai ocupar um espaço. Então esse espaço vai ter que ser tirado. Então na letra B nós vamos colocar lá. Deu 32 metros, né? 32 metros, nós vamos ter que tirar esses 80 centímetros. Mas 80 centímetros e metros são unidades diferentes. Então eu vou precisar mudar esses 80 centímetros para metro. Então eu vou dividi-lo por 100. Né? Porque para cada, você vai ter 80 centímetros, né? Então cada metro você tem 100 centímetros. Então vamos ter lá 32 metros, né? Menos 80 centímetros dividido por 100 vai dar 0,8 metros. Então eu vou ter 32 menos 0,8, então o resultado disso aqui é 31,2 metros. Então 31,2 metros é o que ele pedia lá pra gente, para ele saber. Ele queria saber a quantidade mínima de rodapé que será necessário adquirir, sabendo que a sala possui uma porta com 80 centímetros de largura. Então nesse espaço da porta não vai rodapé, então não preciso comprar para esse espaço. Então nesse caso eu tenho então 32 metros menos 0,8 metros, que é o espaço que a porta usa, que dá 31,2 metros. E aí para encerrar ele pede a letra C. Na letra C ele fala assim: o gasto por rodapé, sabendo que 1 metro do mesmo custa 4,20. Então nós temos que comprar 31,2 metros ao preço de 4,20. Então vou multiplicar essa quantidade por esse valor, né? Ou seja, se quiser coloca na frente, ó, o valor de cada metro custa 4,20 vezes 31,2 metros, que é o que eu estou comprando, né? 4,2 Então vamos multiplicar isso. Nós vamos encontrar nessa multiplicação aqui, ó, o valor igual a, eu até já fiz aqui do lado, 4,20 vezes 31,2 vai dar 131,40, se eu não me engano. Então esse é o valor que a gente vai gastar, o valor mínimo de gasto para comprar isso. Se você multiplicar 4,20 por 31,2, você vai encontrar este valor, R$ 131,00 e, perdão, não é 40, é 4 centavos, eu coloquei 40, 31,04, tá? 31,04, ok? Gente, então aqui a gente termina o exercício 2. Eu queria a letra A, que era perímetro. Para encontrar o perímetro eu precisei calcular o valor de x através da equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara. Depois ele pediu para saber quantos metros só ele precisaria comprar de rodapé, e aí eu peguei o perímetro tirando o espaço que a porta vai usar em metros, que é 0,8 metros. E depois eu achei 31,2 metros. Ele queria saber quantos que ia custar isso. Eu calculei então a 4,20 cada metro vezes 31,2. Sendo assim ele vai pagar R$ 131,04. Meus queridos, então a gente vai continuar os nossos estudos, né, na próxima aula, mas eu vou deixar para vocês aqui uma outra tarefinha, né? Página 58, exercício 5, 6 e o exercício 8 eu só quero a letra A e C, não precisa fazer mais que isso, tá? O exercício 8 só letra A e C, 5 e 6, então tudo lá no material EDB, tá bom? Bons estudos, espero ter ajudado vocês e continuem sempre assim, firmes e dedicados.